Vamos receber aqui o Fernando Augusto Fernandes, jurista, advogado. Tudo bem, Fernando? Bem-vindo. Há quanto tempo? Estávamos com saudade. Saudades do amigo. Costeleta te tirou da gente. Você só pensa em costela ultimamente. Estou viciado em costelata. Costeleta. Costela na lata. Eu errei aqui. Costeleta é isso aqui, ó. Exatamente. Costelata é isso aqui, ó. Tem aqui para mostrar? Olha aí, gente. Costelata. Tá fazendo sucesso, é? Cara, dizer a você que o meu outro chapéu, eu tenho dito que eu, como marxista, de verdade, resolvi fazer uma alteração que é, além de vender a minha força de trabalho como um proletário do direito, também ser dono dos meios de capital, né? É isso aí. Meios de produção. Então, tá indo bem. Muito esforço, mas estamos quase decolando. Né? Boa notícia. Que legal. Diga lá, Adri de Lourenço. Vamos começar com a notícia que todos esperam aqui, Fernando, que hoje tem notícias aí, né, por ação da Globo News, dizendo que a denúncia da PGR contra o Bolsonaro vai sair logo e antes do Carnaval. Tem fontes do Supremo diz que vai ser nos próximos dias. Queria saber se vocês têm alguma informação de que essa denúncia vai sair e como você acha que ela vai vir. Se vai ser Bolsonaro vai ser denunciado mesmo, vai vir fatiada. Qual que é a sua expectativa aí em relação a essa denúncia? Bom, o seguinte, eu não tenho nenhuma informação interna. Eu posso dizer o que eu acho pela minha experiência. Né? Primeiro, a denúncia vai sair, apesar do procurador-geral ter mantido, vamos dizer assim, boas relações desde o centrão até a direita e a extrema-direita, mas, neste caso, ele está sem saída, o Ministério Público está sem saída, porque sempre fez o discurso de que indúbio pro societatis. O que quer dizer isso? Diz o seguinte, quando a pessoa é acusada, diz que é indúbio pro réu. Na dúvida, pro réu se absolve. Quando há elementos suficientes para realizar a denúncia, o Ministério Público sempre diz que indúbio pro societatis, em dúvida a favor da sociedade, em dúvida denuncia. Eu até acho que não deve ser tanto assim, deve se denunciar só quando tem elementos de certeza, né, de que há condição de condenação. Mas, neste caso, há uma prova tão evidente contra o Bolsonaro e os outros envolvidos que não resta saída. Não tem como o Ministério Público realizar uma anistia imprópria, ou seja, não denunciar. Né? Então, eu não tenho dúvida, vai sair e sob pena de o Ministério Público ficar desmoralizado. Né? E acho que haverá uma denúncia contra todos os indiciados em uma denúncia só. Tá? É o que eu acho, que, na verdade, inclusive, eu entendo que o Ministério Público não pode, isso eu estava conversando com o ministro do STJ esses dias, não pode realizar fracionamento de denúncias sem a intervenção do juiz. O Código de Processo Penal prevê que o juiz pode desmembrar o processo em razão da complexidade, em razão do número de acusados, em razão de ritos diferentes entre uns e outros, entre os presos e não presos. Eles poderiam, por exemplo, fazer duas denúncias, entre uma para que estão presos e outros para os que não estão presos. Porque o rito pode ser diferente. Mas, na minha compreensão, a denúncia tem que ser unificada e o juiz, nesse caso, o juiz ministro, relator Alexandre de Moraes, pode ele dizer: eu vou desmembrar o caso entre estes e aqueles em razão do rito que eu tenho que cumprir, porque eu tenho que ser mais rápido que estão presos
e em relação aos outros. Mas isso eu acho que independentemente do que o Ministério Público faça, o ministro Alexandre de Moraes, pelo Código de Processo Penal, pode deliberar a separação dos grupos e dos processos. E, na sua opinião, ele deve ser preso pelos crimes? Nada mudou. Na minha opinião, não haverá prisão preventiva dele no momento. Sim, mas com os elementos que tem na denúncia, no indiciamento, né, que a gente teve acesso. A possibilidade de condenação do Bolsonaro, matemática, é de 99,9999%. Com todo respeito ao devido processo legal, né? Há a presunção de inocência, os ritos processuais, mas a situação dele é catastrófica. Ele só está solto ainda porque o ministro Alexandre de Moraes, que tem sido extremamente duro e correto, vamos dizer, nesses casos, ele tem não se arriscado em não permitir com que haja ainda mais o discurso de que ele estaria sendo perseguido. Ele não está sendo perseguido. Ele está respondendo às consequências dos seus atos. Agora, eu quero fazer só uma observação aqui, importante, como advogado, jurista, né, e autor de um recente livro. Tem outro livro meu aqui, ó. Olha aqui, ó. Olha só, prerrogativas. Isso aqui, livro novinho. Ó, só mandar um desses aí para nós aí, ó. Olha o cheirinho, cheirinho de forno, ó. Que legal! Certo? Bom, este livro aqui, autor desse livro, quer dizer o seguinte: isto não nos tira uma coisa importante. A crítica a que o Supremo Tribunal Federal e o STJ estão realizando regulamentos internos para fazer com que as sustentações orais dos advogados, e não falo dos advogados bolsonaristas que subiram à tribuna do Supremo Tribunal Federal para falar do Pequeno Príncipe, confundido com o Príncipe do Maquiavel, né? Mas para que as sustentações orais dos advogados sejam virtuais, gravadas e remetidas fora do julgamento. Faço aqui uma crítica, devo registrar essa crítica, isso é importante, porque é preciso fazer com que as instituições funcionem, os processos andem rápido, inclusive contra as pessoas que nós entendemos que não pensam como nós, mas não podemos também chegar ao ponto de extirpar os advogados como pai da corte. Só isso. Mas o processo de Bolsonaro está seguindo o devido processo legal e ele sabe muito bem que, pelos elementos que tem, ele não tem saída. Só, eu diria, entre aspas, um milagre, mas o milagre não acontece para pessoas ligadas a Lúcifer, né? Não acontece milagre, não tem como se livrar da condenação. Eu tenho dito que a única saída, só para completar, a única saída do Bolsonaro seria tentar eleger o próximo presidente da República, né? E tentar contar, depois que estiver preso, com uma graça. Porque não. Perdão presidencial. O indulto, né? Não há saída para ele nesse processo. Não vejo possibilidade de não condenação e prisão logo após. Agora, e essa declaração do Gumota? Qual é o que ela tem de potencial, de potência, no sentido de construir algum constrangimento a partir do Congresso? Digamos que o Congresso vote uma anistia para todos do 8 de janeiro, para os crimes do 8 de janeiro. Essa anistia poderia implicar num não julgamento do Bolsonaro? Primeiro, vamos separar duas coisas importantes. Sob o ponto de vista... o Bolsonaro já está inelegível, certo? Em razão da sua condenação no Tribunal Eleitoral relacionado ao abuso de poder econômico
político quando convocou os embaixadores. Ponto. Mesmo que houvesse uma anistia com o dia 8, isso não tornaria elegível. Mesmo que, na minha visão, houvesse uma mudança, e a Adri me questionou sobre isso, uma mudança na lei que prevê que os condenados em segunda instância são inelegíveis, né, da lei da ficha limpa, ele continuaria inelegível. Tá? Eu sou contra, inclusive, essa lei da ficha limpa. Eu acho que o Poder Judiciário não pode, de forma nenhuma, na minha visão, e vamos lembrar que é o seguinte, que o Lula foi condenado no TRF e foi retirado da eleição em razão disso. Portanto, eu acho que eu sou contra a lei de ficha limpa, porque eu entendo que quem deve suprir o filtro democrático é o voto, o povo, não o Poder Judiciário. Mas ele está inelegível em razão de uma condenação por abuso de poder econômico. Eu entendo que não há condição de ter anistia em relação aos condenados no dia 8. Digo por quê. Primeiro, se eu abrir a Constituição Federal, me permite eu tentar abrir aqui enquanto eu falo com vocês, se eu abrir a Constituição Federal, um segundo, ela veda anistia quanto a esse tipo de prática. Diz, a lei considerará crimes inafiançáveis, insuscetíveis de graças à anistia, a prática de tortura, ato ilícito entorpecente de drogas afins, terrorismo e os crimes definidos como hediondos, certo? Qual é a minha compreensão? Qual é a minha compreensão da ratio da Constituição da República neste ponto? É o seguinte, é que quando a Constituição foi realizada, foi feita, você não tinha os crimes contra o Estado Democrático de Direito. O que se tinha era a Lei de Segurança Nacional. Portanto, quando a Constituição diz que é insuscetível de graça e anistia o terrorismo, certo? O que a Constituição estava se referindo? Veja que a lei, quando tipifica o terrorismo, cometeu um erro levado por nós mesmos. Foi retirado da lei, quer dizer, não foi inserido na lei os motivos políticos do terrorismo. Se nós formos na lei de terrorismo, ela vai listar quais são os motivos do cometimento do terrorismo que torna o crime terrorismo. O motivo político não foi ali inserido, porque nós, mais à esquerda, vamos dizer assim, mais progressista, ficamos com medo de inserir ali o político e acabarem perseguindo atos como o do MST e etc. Então, não inserimos. Mas, do ponto de vista constitucional, não deixa de ser terrorismo. Pode não ser tipificado, mas é terrorismo, do ponto de vista constitucional. Portanto, o sujeito que vai lá colocar uma bomba no Supremo Tribunal Federal e por a sua alta capacidade intelectual, consegue se explodir na frente do Supremo, né? Portanto, a gente não pode puni-lo, afinal de contas, ele já se puniu. Mas vamos dizer, aquele ato é terrorista? Veja, do ponto de vista legal, estrito senso da lei de terrorismo, não é. Mas do ponto de vista constitucional, é terrorismo. Certo? Portanto, é o seguinte, os atos do dia 8 de janeiro são atos terroristas. Portanto, entendo eu que a Constituição veda absolutamente a anistia contra esse tipo de ato, anistia de graça. Inclusive, se houver
o novo presidente da República, que for realizar uma graça ao Bolsonaro, em relação a isso, o Supremo Tribunal Federal vai barrar. Por quê? Só tem um problema político, tem o tamanho de força que pode ter ou não eleger um próximo presidente da República. Né? Porque o Supremo Tribunal Federal também. Ou seja, se aprovarem um PL de anistia, vai chegar no Supremo Tribunal Federal e o Supremo Tribunal Federal pode barrar porque é inconstitucional. Pode. Na minha interpretação, não é constitucional dar anistia a atos antidemocráticos, porque talvez eu tenha escrito sobre isso já. Se eu não escrevi, está na hora de escrever, mas acho que já escrevi. Né? Porque a Constituição, o artigo 5º da Constituição, veda anistia a terroristas e, em que pese não haver a estrita tipificação de terrorismo naqueles atos para a lei de terrorismo, são atos terroristas antidemocráticos e os atos e o Código Penal, quando realizou a inserção dos atos antidemocráticos ali, com tipificação, substituiu a Lei de Segurança Nacional, que tratava de terrorismo. Entendi. Então, esse PL da anistia tem essa... Agora, em relação à ficha limpa, Fernando, eu queria que você explicasse melhor se ela beneficiaria o Bolsonaro. Estão querendo mudar de 8 para 2 anos, e aí ela seria beneficiado, né? Ele e todos os parlamentares. E explicasse melhor por que essa polêmica da lei da ficha limpa. Tem muita gente, mas como assim você é contra? Porque tem, né, um imaginário aí das pessoas, aquela lembrança de que era uma coisa para combater a corrupção e tal. Vamos lá. Pouca gente foi contra na época, né, Fernando? Eu era uma dos que não achava essa lei de ficha limpa, achava extremo poder. Mudo ou sou eu? Deu problema na internet aqui ou aí? Aqui tá... Como é que é? Me ouve? Alô? Você me ouve? Acho que é você. Está me escutando? Eu estou te ouvindo. O governador de Minas responderia: eu ovo, em vez de eu ouço. Eu ovo bem. Eu ovo bem, ovo. Bom, o que acontece é o seguinte. Acho que a sua posição, Rovai, estava correta quando foi contra. E explico por quê. Porque o tempo mostra que, como Lênio Streck disse no julgamento sobre a presunção de inocência, ou seja, a possibilidade de prisão em segunda instância, ele dizia o seguinte: não se pode alimentar o monstro e achar que no final não será comido, será poupado. Portanto, o que acontece? A estrutura que levou o Lula à cadeia, injustamente, foi a edição de uma série de leis que foi incentivada pelo próprio PT. A criação da lei de organização criminosa, lavagem de dinheiro, agente infiltrado, né? E esta ideia, vamos dizer, que muito agrada o conservadorismo do ponto de vista do discurso, que vamos impedir os corruptos de serem candidatos. Bom, o que acontece? Quem tem que impedir o corrupto de ser eleito ou não é o povo, é o voto do povo. Porque quando se coloca a possibilidade de 3 membros do Poder Judiciário impedirem com que alguém seja candidato em processo ainda em trâmite, você coloca em risco, na verdade, a democracia e coloca em risco, de fato, com os estamentos do Poder Judiciário de impedir alguém de ser candidato. Vamos lembrar o seguinte, vamos lembrar que o Lula foi impedido de ser candidato e entrou o Haddad, e o Bolsonaro foi eleito. Ponto. Entendeu? Então, nós criamos essa estrutura para ele ser preso injustamente e para ele ser impedido de ser candidato. Então, é aquela questão, o tiririca, entre aspas, analfabeto, que provou que sabe ler
assinar o nome, foi eleito. É um excelente candidato político? Não. Mas é o seguinte, democracia tem dessas coisas. É melhor um tiririca do que nós impedirmos as pessoas de votarem. E vamos lembrar, se o Lula tivesse sido candidato, naquele momento que ele estava condenado em segunda instância, teria sido eleito presidente da República. Então, eu não acho que 3 desembargadores, e pior, 2, porque se for 2-1, 2 votos possam impedir alguém de ser candidato. Mas a situação do Bolsonaro é outra. Certo? O Bolsonaro é outra. Ele não está sendo impedido de ser candidato, ele não está inelegível em razão de um processo crime ou de improbidade administrativa que o tenha condenado em segunda instância. Não, ele está condenado por abuso de poder econômico e político pelo Tribunal Superior Eleitoral, correto? E, em razão disto, ele está inelegível. Portanto, a situação dele não do ponto de vista do discurso, ele fala, olha, a lei da ficha limpa está para proibir a direita. Engraçado, eles que sempre falaram de lei de ficha limpa, corrupto, etc. Né? Eles gostam disso para o discurso, mas quando eles são condenados, não. Então, eu acho o seguinte, isso não altera a situação do Bolsonaro, até porque ele foi condenado no Tribunal Superior Eleitoral, tá? Não em segunda instância, tá? Mas eu sou contra a vigência dessa lei, mas acho que não muda, ninguém muda. E o que eles estão fazendo, então, é só diminuir um pouquinho, querem diminuir um pouquinho o prazo, entendeu? O que é uma falta, inclusive, de coragem de revogar a lei tal qual ela se encontra. Né? Porque 2 anos não eleição de 4 em 4? Você não perde uma, né? De 2 em 2 você tem alguma eleição, então você está querendo o quê? Hein? Nem perde uma, já pegou, entrou na outra. Você não pode sair, se é deputado federal, você não pode sair vereador. Então, é ridículo. Mas não acho que tenha clima político para mudar isso. Mas eu, se fosse deputado federal, eu votaria para revogar, em definitivo, esta lei. Acho que quem tem que fazer o filtro não é o Poder Judiciário quando se fala em condenação em tribunais estaduais ou federais estaduais. Né? Quem tem que fazer o filtro é o povo com voto. Agora, quando você tem alguém condenado no Tribunal Superior Eleitoral ou condenado no Supremo Tribunal Federal, nós temos aí uma coisa muda de figura, né? Porque ele está condenado na Justiça Eleitoral, por crime eleitoral, na mais alta corte eleitoral. Então, não há muita saída para ele, não. E no caso da Dilma foi algo totalmente diferente, né? A questão de ela não ter perdido os direitos políticos era por conta da lei do impeachment, né, Fernando? Não teve nada a ver com ficha limpa, né? Mas ela não perdeu o direito político. Né? Ali o que aconteceu é o seguinte, o Congresso Nacional, quando votou o impeachment, não cassou o direito político dela. Um acordo, um arranjo entre Renan Calheiros e Lewandowski, né? Acho que ela sofreu um golpe parlamentar estruturado, né? E o Supremo Tribunal Federal, neste ponto, falhou e passou a comer o pão que o diabo amassou, porque você vê como é que vão acontecendo as fissuras democráticas. Ali começou a mais grave fissura democrática. Começou com a prisão, com a condução coercitiva do Lula, depois com o impeachment da Dilma, depois com a prisão do Lula, né? E isso tudo fez com que a extrema-direita... E aí, eu quero dizer sempre o seguinte, olha, nós precisamos tanto da direita, precisamos tanto de pessoas de direita, republicanas, que pensem diferente, sejam até anti-PT, mas o que aconteceu é que eles descambaram para um golpismo, né, e não para o debate político, e essa fissura acabou levando
quase a derretimento das instituições e quase levando o Supremo Tribunal Federal a um abismo. Demorou para o Supremo entender isso. Né? Nós defendemos o Supremo durante todo esse percurso, mas isso não nos tira a legitimidade de fazer críticas contundentes contra determinados erros. Né? E temos que agradecer o Gilmar Mendes, que ajudou a derrubar a Dilma, né, quando impediu o Lula de ser ministro da Casa Civil, de ter se arrependido da perseguição que realizou o PT, entendido que essa fissura quase levou o Supremo Tribunal Federal ao abismo. E aí, em razão disso, passou a compreender o que era a Lava Jato, que não era um processo judicial, mas sim um estamento de poder de procuradores e juízes fascistas, e passou, então, a ajudar a colocar a democracia de volta no prumo. Né? E, portanto, ajudou a salvar a democracia. Eu falei da Dilma porque naquele vídeo do Bolsonaro ele cita que a lei da ficha limpa beneficiou o ex-presidente Lula, o presidente Lula, a ex-presidente Dilma Rousseff. Ele fala isso, e é uma fake news, né? Discurso, porque ela não foi condenada. Não foi condenada, é evidente que é fake news. É uma mentira. Está mentindo. Como é característico das distopias, né? Mentir, jogar um monte de informação que, na verdade, confunde. Né? Ele está desesperado. Né? O fato é que ele está desesperado. Eles agora, aquele machão que se dizia imbrochável, que estava na Paulista, Alexandre de Moraes, pede para sair, então agora está com o rabo entre as pernas, sem condição de concentração para botar o falo em qualquer lugar, com as pernas frouxas, né, e pedindo, pelo amor de Deus, para alguma entidade salvá-lo. Então, e como é a política, há um sopra e bate, né? E é o seguinte: os seus parceiros, entre aspas, que não tem nenhuma relação com ele de verdade, desde o governador de São Paulo até tal, não querem sair como traidores à parte do eleitorado, mas já estão vestidos para o enterro dele. Né? Então, porque ele não tem saída e ele não vai ter ajuda de ninguém. E ele sabe disso. Sim, com certeza. Se bem que agora ele anda contente com a eleição do Trump, né? Com o governo Trump. Ele falou até que parou de tomar o Viagra, né? Vocês viram? Cialis, né? Cialis, né? É assim uma coisa, né? O viralatismo, né? A submissão. Então, É como se o Trump fosse bom para ele ou para qualquer um de nós. Brasil, né? Não tem aqueles que ficam olhando a eleição dos Estados Unidos, do Império Romano, né? Querendo saber qual o imperador que é para nós. Não tem imperador nenhum melhor para nós, nem Obama, nem Trump, nem ninguém. Eles são imperadores do império deles. Né? Vamos lembrar que o Obama, por mais que a gente tenha simpatia ao Obama, durante o governo Obama que foi o escândalo do Snowden. Durante o governo Obama que se interceptava a Petrobras, a Dilma, presidente da Alemanha, e etc. Foi durante o governo Obama. Então, eles são mais simpáticos ou menos simpáticos. E agora, são todos... o boné, o Brasil para os brasileiros, para quem não entendeu, vem exatamente disso. Né? Porque os Estados Unidos fazia, se eu não me engano, o presidente o anterior que lançou os Estados Unidos para os americanos, né? América para os americanos, América para os americanos. Exato. Então, eles continuam assim, América inteira, inclusive a latina, inclusive nós, para eles.
Portanto, o Boné está no caminho correto, o Brasil para os brasileiros. Fernando, como é que você está vendo essa questão da luta do Flávio Dino para controlar as mordomias do judiciário e também para buscar impedir que as emendas do orçamento secreto continuem se disseminando? O Flávio, quer dizer, sumiu o mandato dele ali como ministro do Supremo, ficou um pouquinho quieto no primeiro momento e pegou já 2 grandes abacaxis, ou eu estou enganado? Eu acho que é o seguinte, está indo no ponto exatamente do cerne da questão, porque, primeiro, do ponto de vista das emendas parlamentares, há um sequestro permanente do orçamento do Executivo e, em que pese a ideia de democratizar o orçamento através do Poder Legislativo, na verdade, não há democratização. O que há é desvio de verba, claro, seja para o bolso, mas também seja para o planejamento nacional. Né? Porque o que acontece? No momento em que as verbas, em vez de serem aplicadas num plano global que visa a execução de saúde, educação, transporte, moradia, etc., vai para a quadra de tênis de não sei aonde, ou para um hospital do interior que não se tem... Você, na verdade, desvia um planejamento nacional. E o pior é quando ele se faz ainda contra a transparência. Então, isso é um troço fundamental. Isto e o teto constitucional que virou piada, você tem desembargadores que recebem 100 e poucos mil reais, 200 mil, isso é uma pouca vergonha. Né? Então, o que acontece? É necessário que haja um enfrentamento disso, porque enquanto o Ministério Público, e o Ministério Público também, vou colocar esse afronto ao teto também vem do mesmo Ministério Público, que ao mesmo tempo que acusa os políticos de corrupção, isso é corrupção, isso é desvio de verba pública. Isso são servidores que querem, em vez de fazer uma fábrica virar industrial e correr o risco disso, né, Rovan? Querem ganhar como industrial sem correr risco. Né? Eles querem ganhar como grandes empresários sendo funcionários públicos. Então, o que não foi o desejo da Constituição. Eles querem viver nababescamente como oligarcas sendo membros da burocracia estatal, sem gerar riqueza. Não é, com todo respeito, isso é uma deturpação, porque o teto constitucional de 40 e poucos mil é mais que suficiente para viverem muito bem, porque não é só isso. Muitos têm apartamentos funcionais, entendeu? E etc. Então, motoristas, assessores. Então, além disso, ainda estourar o teto constitucional não tem justificativa. Na verdade, é porque nós criamos, infelizmente, nós não conseguimos democratizar o Poder Judiciário. Estamos passando pela redemocratização sem nos redemocratizarmos no Poder Judiciário e no Ministério Público. Né? Então, infelizmente, isso tem que mudar e o Flávio Dino sabe disso. Não sei qual vai ser a eficácia ainda, porque uma andorinha só não faz verão. Né? E, evidentemente, você tem vários casos do Supremo Tribunal Federal. O Fux, por exemplo, segurou a questão dos servidores no Rio de Janeiro durante muito tempo. Né? O Barroso também segura essas questões, ou seja, muitos dos ministros têm, inclusive, parentes no judiciário. Né? Filhos, filhas, sobrinhos que entraram pelo 5º Constitucional ou pelos concursos que agraciam também aqueles que de alguma maneira, têm parentesco.
E aí você tem uma estrutura de poder de Estado que é preciso mudar a cultura, é preciso entender que são servidores públicos. Mas quero dizer que tem muitos servidores públicos, servidores, juízes, advogados, ministros, etc., que não compactam com isso. Então, meu parabéns ao Flávio Dino. Muito bem. Dri, tem bem. Comentários aí? Tem aqui... Deixa eu ver... O Leandro Kemal está dizendo que a lei da ficha limpa pegou um prefeito do PT que usou o carro da prefeitura para resgatar membros do MST de um ataque. Desde sempre teve problemas na aplicação. Sérgio Bernardi, legislar para favorecer uma única pessoa não seria também ferir o princípio de isonomia e, portanto, seria inconstitucional no caso da ficha limpa? Se ele está falando... Bom, da ficha limpa, sim, mas... É para beneficiar o funcionário, né? Mas é o seguinte, acho que o Supremo também, infelizmente, acho que o Supremo até a revogação da ficha limpa iria tentar julgar inconstitucional. Mas eu não sou a favor de fazer uma modificação para beneficiar o Bolsonaro. E já disse que o Bolsonaro, acho que mesmo assim fica inelegível. Eu sou a favor de revogação completa dessa lei. Tá certo. Muito bem, queria agradecer muitíssimo. Chegou um superchat aqui do Carlos Alberto. Usar a designação de servidor está errado. O servidor recebe muito mal pelo trabalho. Deve-se dar nomes aos bois. Essas benesses abusivas são privativas de juízes e promotores. Então, mas para explicar o que eu quis dizer, é o seguinte: a mudança cultural é exatamente fazer com que juízes e promotores sejam servidores. Porque no momento em que eles se comportam como se estivessem acima das classes sociais e se fossem um estamento de poder e que merecem regalias independente de todos, eles deixam de ser servidores. Portanto, o que eu afirmei é que nós precisamos inserir uma cultura de que juízes e promotores sejam servidores servos, servidores do povo da Constituição. Então, isso é uma mudança cultural, né? Não se achar mais do que os outros. E o José de Souza Silva diz que é preciso moralizar as instituições, porque senão este será o certinho, senão já é o... Será o... Vocês entenderam? Entendeu o que ele falou, mas... Senão... Tá bom, Fernando, eu queria te agradecer muitíssimo, espero que na próxima você já volte aqui para comentar a prisão. Não, já a apresentação já da denúncia no Supremo, né? A gente já falar de como vai ser o julgamento, a gente acompanhar aqui o julgamento ao vivo, né? A transmissão da TV Justiça. Então, muito, muito obrigada. Uma ótima semana para você. Eu agradeço o convite, fico à disposição. Um beijão para todos. Um beijo. Valeu, meu amigo. Valeu, Fernando.